Fala, terceiro ano, tudo bem? Bom, a gente falou sobre a questão da urbanização, falou sobre a questão da agricultura, né? Falando sobre essa questão mais ambiental, e a gente sabe que a gente tem uma degradação no meio ambiente muito grande, né? Desde a urbanização e mesmo com a agricultura ou a agropecuária, que a gente viu que a natureza ela nunca foi muito pensada, né? Os interesses do homem sempre vieram primeiro. Então, frente a isso, surge, a partir do final do século XX, né, um conceito chamado sustentabilidade. E jogam esse conceito da sustentabilidade para o meio ambiente. Bom, o que é essa sustentabilidade? O que é essa sustentabilidade ambiental? Esse termo da sustentabilidade, ele está ligado à ideia de utilizar algo sem que isso seja esgotado. Ou seja, sem com que as pessoas no futuro não consigam utilizar isso. Então, é usar os recursos naturais sem colocá-los em extinção. O que é extinção? Acabar com eles. Então, a sustentabilidade ambiental também vai ter esse significado, mas de uma maneira um pouco mais complexa, porque ela está ligada ao meio ambiente e todas essas coisas que vão englobar o meio ambiente. Esse conceito de sustentabilidade ambiental, da maneira que nós seres humanos utilizamos, os bens e os recursos naturais para suprir as necessidades sem que isso exista o esgotamento e haja o suprimento para as próximas gerações. Ou seja, né, a sustentabilidade ambiental ela vai estar ligada às questões da natureza que nós seres humanos, perdão, utilizamos e que necessitamos desses recursos da natureza diariamente, porque se você parar para analisar, todos os dias, no seu cotidiano, você vai utilizar recursos que vêm da natureza. Então, é utilizar isso sem que as próximas gerações não tenham acesso a isso, por exemplo. Então, eu estou usando, então eu quero que o meu filho também utilize. E eu quero que o meu neto também utilize. Ou seja, as próximas gerações. A gente tem coisas, né, principalmente relacionadas à natureza, do quais gerações anteriores participaram e nós não. Por exemplo, quando a gente pega o conceito de Rio de Janeiro, né, a Praia do Flamengo, Botafogo, aquela vista maravilhosa do Pão de Açúcar, o Cristo, aquela enseada, aquela água era uma água totalmente limpa. A Praia do Flamengo, que é uma das praias mais bonitas para mim do Rio de Janeiro, era um mar completamente limpo. Gerações passadas da gente, né, conseguiram usufruir desse recurso. Já nós não. Hoje a gente tem uma praia completamente poluída. Em Nova Iguaçu, por exemplo, meu avô fala para mim que quando ele era criança, ele nadava no Rio Botas. O Rio Botas é aquele rio que passa do lado do Corpo de Bombeiro. Então, a geração dele conseguiu aproveitar esse recurso natural, um rio limpo, do qual ele pescava, nadava. A minha geração já não conseguiu aproveitar isso. Então, quando a gente trata dessa sustentabilidade ambiental, a gente está tratando desses recursos naturais, está cuidando desses recursos sem com que ele se esgote no futuro, se esgote para a próxima geração. Como eu disse, esse conceito foi um conceito bem novo, né? A geração do passado não tinha uma preocupação em relação ao meio ambiente tão grande como a gente tem hoje, né? Então, ele começou a surgir na década de 80, finalzinho do século 20, quando começou a iniciar essas discussões sobre o meio ambiente. Hoje a gente tem empresas ligadas a isso, organizações não governamentais, ONGs, né? A gente tem conferências, a gente tem ministros, né? Então, a gente já tem uma preocupação maior, tanto social quanto política, relacionada ao meio ambiente. Por mais que, às vezes, alguns políticos não respeitem isso e acham que pode tacar fogo na Amazônia, pode queimar, porque ela é muito grande, né? Mas não vamos entrar nessa discussão. Bom, a gente sabe que o ser humano modifica a natureza, né? Não tem como, desde o momento em que a gente quer se proteger do frio, da chuva, a gente construiu uma simples casa, por mais que seja uma casa ecológica, você vai modificar a natureza. Então, é sem exceção. A gente sempre vai modificar a natureza.
No entanto, essa interação ela pode ser uma interação sustentável, ou seja, ela pode casar, ela pode correlacionar com a natureza sem agredir essa natureza. Porque os animais também constroem casas, os animais também se protegem, porém eles não têm uma agressão tão grande à natureza. Os índios, né, não tinham uma agressão tão grande à natureza. Ah, professor, mas o índio também corta a árvore, o índio também desmata. Sim, mas uma proporção bem pequena. Então, isso significa correlacionar, coexistir com a natureza. É você saber respeitar esse tempo. E você também só pegar o que é necessário, né? Será que tudo que a gente usa é necessário? Será que, por exemplo, todas as nossas roupas são necessárias? A gente utiliza essas roupas constantemente? Existem pessoas que têm roupas no guarda-roupa que não usam há meses, né? Ah, vou dar porque eu não uso mais. Então, você comprou porque era necessário? Roupa é algodão. Algodão vem da natureza. Algodão precisa de solo, precisa de água. Então, tudo isso é correlacionado. Então, essa importância de ser mais sustentável, essa importância de trabalhar com a sustentabilidade é uma coisa que vem surgindo porque nós, seres humanos, dependemos desses recursos. Sem os recursos naturais, que incluem água, oxigênio, minérios, solo, energia, calor, etc., floresta, por aí vai, a gente não consegue viver, né? Então, por isso que é importante essa maneira sustentável de se viver. E hoje em dia, muitas pessoas já perceberam isso, né, com ações diárias. Eu, por exemplo, antes mesmo da proibição da sacola plástica, eu já não vou falar para vocês que eu não utilizava, mas eu diminuía muito já o meu consumo de sacola plástica, porque eu sei que o plástico é um grande vilão da natureza. Então, hoje, a gente já tem empresas que trabalham com essa questão mais sustentável, reutilizar água, o próprio Dom Bosco, né, fez um painel de energia solar, que é uma energia limpa. Então a gente já tem pequenas modificações, pequenos grupos que se preocupam com isso. É claro que existem aqueles grupos de que eu vou gastar mesmo e acabou, eu compro a sacola plástica e é isso, eu tenho dinheiro e eu tenho que viver o agora. Existe esse grupo também, sem sombra de dúvidas. Mas também existe o grupo que se preocupa com isso. Então, né, seguir esses princípios do desenvolvimento sustentável, criar uma responsabilidade, né, em relação ao meio ambiente, do que você está fazendo, entre outras ações, né, significa um crescimento econômico, né, porque a gente vive num país capitalista, então a gente vive essa lógica capitalista, mas que não prejudica a natureza. Bom, para que isso aconteça, a gente tem que viver o que a gente chama dos 5 R da sustentabilidade, que eu vou passar para vocês na nossa live essa semana, sexta-feira, vou botar o link direitinho para vocês. Mas, como vocês precisam copiar esse textinho aqui, uma folhinha do Word, eu vou deixar para falar disso na live, porque aí já dá tempo de vocês terem copiado. Tudo bem? Então é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida, é só perguntar.